Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Ayrton! Salve, Kátia! Também está conosco o nosso comentarista, o homem que descomplica a economia, D. Real Pereira dos Santos. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Qual a palavra mais lida e ouvida no Rio Grande do Sul nos últimos 2 meses? É bem provável que seja solidariedade. O termo surgiu imediatamente após as primeiras chuvas que se transformaram em enchente para abalar o estado no começo de maio. Mesmo agora, quando as tempestades deram uma trégua, continuamos falando em solidariedade. E solidariedade será o tema do nosso programa de hoje. Se todos ouvimos falar em solidariedade, nem todos sabem da Brigada Nacional de Solidariedade. Quem compõe, de onde vem, o que faz, agora para ajudar as vítimas das cheias? Para falar sobre a Brigada, que junta vários movimentos e voluntários de todo o país, está aqui uma pessoa da linha de frente desse mutirão de fraternidade. Ela estuda pedagogia na PUC de São Paulo, integra o Levante Popular da Juventude e é diretora de Políticas Sociais da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Muito bem-vinda, Paulinha Silva. Obrigada. Oi, Kátia. Oi, Centeno. Oi, Dão. Salve especial também para os ouvintes do De Fato. Gente, eu sempre quis falar no podcast, então estou muito feliz de estar aqui. E é muito importante essa oportunidade de falar um pouco da nossa iniciativa, que é a Brigada Nacional de Solidariedade, e um pouco também de solidariedade, né? O sentido da solidariedade para nós, que é um tempo de muita necessidade, né? Com tudo o que aconteceu aqui, que a gente sabe que não foi por um acaso. Então, muito massa ter esse espaço para a gente poder trocar sobre. Coisa boa. Vai lá, Centeno. Olha, Paulinha, pessoal, já começamos no coloquial, né? Na maior intimidade do mundo, sendo que nos conhecemos há 2 minutos. Mas o meu nome é esse mesmo, todo mundo chama de Paulinha, tá tudo bem, estamos em casa. Eu só vou registrar aqui, por interesse do programa e dos nossos telespectadores e ouvintes, que então é Paula Lohan da Silva. Isso. E, então tá. Então vamos deixar o Paula Lohan da Silva pro lado e vou continuar com Paulinha. Bora. Tá. Paulinha, assim, ó, o óbvio. O que é a Brigada Nacional de Solidariedade? Bom, a nossa Brigada Nacional de Solidariedade ela é uma iniciativa dos movimentos sociais. São eles o Levante Popular da Juventude, o Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores por Direitos, o Movimento Brasil Popular, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, e o Projeto Mãos Solidárias. Os movimentos, né, diante das enchentes que nós assistimos acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, com todas as formas, né, que a população foi afetada, a gente entendeu que era necessário ter um reforço nas iniciativas que o próprio Estado já estavam construindo, né? Então, os movimentos presentes já aqui no Rio Grande do Sul já estavam fazendo muita coisa. Os próprios multirões, as cozinhas solidárias. E a gente viu que era importante, né, fortalecer as iniciativas, porque há uma demanda muito grande. O poder público ainda está muito devagar em atender tudo aquilo que a população precisa. Então, a gente veio construir a brigada para fazer as ações emergenciais, né, tipo essas coisas de combater a fome, a limpeza e tudo mais. Mas, para além disso, né, não é uma brigada só pragmática do trabalho, mas que a gente pudesse contribuir também no processo de organização social. Que a gente desse conta ali de responder à emergência, mas também contribuísse, né, com a formação política, tanto dos brigadistas que veio para cá. O Rio Grande do Sul é uma escola, né, de organização social, então também é uma relação de troca, né, a gente aprende muito com a luta do Estado.
mas que a gente também pudesse dar esse reforço nas ações e ajudar ali, né, no fortalecimento da organização das pessoas. E começou no último final de semana, né, quando começou a chegar o pessoal de outros estados, com uma formação lá no Instituto José de Castro. Isso começou na sexta-feira, né, a galera foi chegando dos estados. E lá no Instituto José de Castro a gente teve um momento de análise de conjuntura também, fizemos um estudo, um debate sobre a crise climática, e para a gente entender, né, o que aconteceu aqui é decorrência de uma crise, mas que não veio naturalmente, né, não é uma resposta da natureza do nada. É fruto de várias políticas que a gente fala, políticas de negacionismo climático. Bom, o que aconteceu aqui, essa grande quantidade de chuvas, era previsível. E existem medidas que podem ser adotadas, né, para conter os danos. E elas não foram feitas, né? Os ambientalistas estão sempre alertando, as pessoas, né, da luta social estão sempre debatendo sobre isso, mas os políticos, né, ignoram porque a preocupação deles são outras, né? É só um lucro, não é necessariamente a vida do povo. Então, o que aconteceu, tem culpados, tem responsáveis, e é importante para a gente que a brigada entendesse, né, a fundo esses elementos para que pudesse fazer o trabalho de uma forma engajada. E quem veio nessa brigada? Já te atropelei aqui, Santana. Então, veio uma galera desses movimentos que eu citei, né? Do Movimento Brasil Popular, os Trabalhadores por Direitos, o Levante Popular da Juventude. Veio gente do Mato Grosso, do Goiás, de Brasília. Veio gente do Amapá, de Minas Gerais. São quantas pessoas que tem aí? Há umas 30 pessoas. 30 pessoas de vários estados. Né? Exatamente. Tem do Paraná também, aqui pertinho. E tu és de São Paulo? Eu sou mineira. Ah, tu és mineira. Eu sou mineira, Tudo mas... em São Paulo. É o sotaque de mineira aí. Sim, uai. Não posso deixar vocês achando que eu sou paulista, mas enfim, gosto de São Paulo, a terra me acolheu, mas eu fui pra São Paulo ano passado pra tarefa da União Nacional dos Estudantes. Mas eu sou mineira, conheci o Levante lá, me organizei, a minha escola de formação é em Minas Gerais. Com muito orgulho. Uma coisa interessante que tu falasse assim, em passant aí, é o seguinte... tu falasse numa análise de conjuntura, numa discussão sobre o que está acontecendo, por que aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Eu quero fazer uma ponderação que é o seguinte, a gente, não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas nas rádios, na internet, na propaganda, na televisão, enfim, a gente vê muito o seguinte, o Rio Grande do Sul tem que se reerguer. Chegou a hora da retomada, nós somos grandes, nós vamos ser maiores ainda, nós vamos isso, nós vamos aquele outro. Mas a pergunta básica, eu acho que ela está sendo deixada de lado. A pergunta básica é, nós vamos continuar fazendo exatamente o que nós estávamos fazendo antes? Ou nós vamos mudar? Essa é a grande questão, né? Então, quando tu fala que há uma discussão, junto com esse trabalho, com o mutirão, há uma discussão a respeito do que aconteceu e como aconteceu e por que aconteceu, acho que é isso sumamente importante para se colocar no debate público, né? Eu acho que é isso que está faltando. E é um debate nacional, né? Aconteceu Exatamente. Aqui um grande volume de chuvas, mas o que eu aprendi, né, que a galera estava explicando pra gente, a quantidade de chuvas que vem daqui são chuvas que vêm da região amazônica. E que precisava, e que elas correm, né, o território nacional, mas que era uma chuva que precisava desaguar também no centro-oeste, no sudeste. Mas por ter uma grande massa de ar quente, acabaram que concentraram aqui no Rio Grande do Sul. E choveu aqui um volume exponencial, e que o Estado não estava preparado, mas isso foi alertado, é importante saber. Eu estou falando isso para a gente ter ciência que a crise climática é uma questão nacional, uma questão global, tem uma necessidade, né, do conjunto da sociedade se engajar a respeito, porque se choveu aqui o que era para ter chovido também em outras regiões, pode ser que a gente vai ter uma seca então nas outras regiões. Então, como que a gente se prepara por isso, né? Já começou, né? Então, essas questões como o desmatamento, as queimadas, a mineração de forma desenfreada, isso vai afetando, né, o nosso ambiente que, como consequência, afeta o clima e a gente vai vendo as enchentes e a população mais pobre perdendo sua casa, tendo sua vida toda desconstruída, né, por
por ter essa exploração desenfreada dos recursos naturais e essa ausência das políticas que podem conter os danos. Desculpa, Paulinha, que idade tu tem? 28. 28. Isso. Tu acha que outros jovens com a tua idade têm essa consciência? Não, assim, tem uma parte, né, relevante da juventude brasileira que se organiza, né, que faz militância, né, a própria União Nacional dos Estudantes é um grande exponencial, né, que reúne todas as organizações de juventude na luta pela educação, mas ainda é um contingente bem pequeno, né, em relação à quantidade de jovens que temos no Brasil. Hoje, a juventude é constantemente disputada, né, por ideias que não são ideias que colaboram para o nosso bem viver, né? Que são as ideias que a gente chama de direita e mais atualmente de neofascismo, né? Que tem uma onda crescente em todo mundo. Não que necessariamente a juventude vai ser naturalmente de esquerda ou de direita, não é isso. A juventude é uma categoria social importante que tem um papel decisivo nas grandes mudanças, né, nas grandes transformações sociais, mas a gente vive um momento, né, de muita precarização da vida, onde a gente não tem acesso a questões básicas e com essas ideias de direito estando em alta na sociedade, tanto na mídia, tanto nas religiões, na internet, acaba que eles têm mais condição, né, de acessar os jovens e assim influenciarem nas opiniões, e tem uma parte importante na sociedade de juventude que é engajada na direita, em ideias de direita, ou não necessariamente não se organizam, né? E não tem acesso à educação, ao trabalho, e por isso a gente fala, né, dentro do Levante, que a juventude no Brasil está fraturada, né? A gente não tem acesso à educação de qualidade, o emprego que tem disponível é extremamente precarizado, né? Que a gente fala ali da uberização, que é um emprego sem direitos, com salário baixo, sem condições de organizar, e isso limita, né, as possibilidades da pessoa estar em luta, porque ela precisa colocar comida na mesa, precisa de pagar o seu aluguel. Então a gente está vivendo esse tempo complicado, mas, né, nosso desafio enquanto movimento social, enquanto organizações, é buscar ferramentas que ajude um pouco, né, a dar conta desses desafios e possibilitar a organização para ter mais jovens do nosso lado lutando por um Brasil melhor. Falasses há pouco, né, que é um termo que eu acho perfeito e tal, que é o nem-nem. Tem Isso. muitos jovens que estão incluídos nessa categoria nem-nem, quer dizer, não estuda, né, por uma razão ou outra, e nem tem trabalho, então Isso. fica mais, digamos assim, mais exposto, mais vulnerável, digamos assim, a essa cooptação das ideias mais tapafúrdias que sejam, né? É importante pontuar que o jovem não estuda e não trabalha, porque às vezes a mídia só fala assim, o jovem nem. Parece que o jovem está desinteressado. Ele não quer trabalhar, ele não quer estudar. Mas não é como se tivesse uma oferta de emprego e de educação. Não temos, né? A gente tem uma defasagem enorme, né, de oferta da educação do próprio ensino superior. Já quando o jovem chega no ensino médio, ele já começa a evadir por conta das necessidades materiais dentro de casa. Então, o jovem muito cedo já tem que trabalhar para contribuir na renda da família, ou às vezes já começa a formar a própria família. Então, tem essa evasão grande do ensino médio. E no ensino superior não tem vaga para todo mundo na universidade, né? A gente pauta muito a questão da reforma universitária, de expandir a rede federal, a rede das universidades públicas, para ter mais vaga e a galera poder estudar. E a brigada, por onde começou o trabalho da brigada essa semana? Então, a gente começou lá na formação, no Instituto Josué de Castro, e já no dia seguinte nós fomos para Matias Velho, em Canoas. Ainda lá tem muitas casas que estão precisando, né, de limpeza, porque ela ficou submersa por muitos dias. Tem muita gente que perdeu tudo, mas tem algumas casas ainda que salvaram a estrutura. Então a galera vai tirando, né, as suas coisas que agora viraram entulho de dentro de casa, botando ali pra rua para poder limpar a casa. Então a gente fez esse trabalho. E assim, é um trabalho muito árduo, as pessoas precisam de muita ajuda. Tipo, não dá pra uma família fazer sozinha. Agora tem muitas, assim, pessoas que não dão conta, né, de fazer sozinha mais. Tipo, pessoas idosas e tal. Então, ela precisa de um time, assim, de um grupo para dar conta de limpar tudo. E um problema lá em Matias Velho e de outros lugares também, que as pessoas vão tirando os entulhos, botando na rua,
E para a vida começar a se organizar de fato, eles puderem ali aos poucos arrumar casa para poder voltar a ter onde morar, tá complicado, porque a rua tá cheia de entulho. Vários montes e montes e montes de sujeira. Antes assim. era água, agora é o entulho que não deixa as pessoas Agora entrarem. é o entulho. Então, assim, isso é uma coisa muito emergencial, né? Tá colocando uma insalubridade ali sanitária. Pode trazer doenças, insetos, complicando ali a vida da população. São pessoas que vêm de 9 estados, é isso? Estão presentes na brigada? Isso. Sabe me dizer que estados são esses? Vamos lá. Tem gente que veio de São Paulo, Minas. Minas Gerais. Além de mim, tem mais 4 mineiros. Veio do Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás e Amapá. Oh. São esses. São esses. E a brigada? Ah, pera. Um adendo tem de Pernambuco e Ceará também. Opa. Então. Nordeste presente. Nordeste presente. E a brigada, ela surgiu agora ou ela, digamos assim, essa é mais uma ação que a brigada empreende? Ou ela surgiu agora diante dessa circunstância? Surgiu agora para ajudar a dar resposta para essa situação que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. E tu achas que dá para pensar na brigada ser um elemento permanente na medida em que as mudanças climáticas são permanentes, né? E vão continuar, que poderia ser um instrumento a ser acionado em determinadas situações? Eu acho que é bem possível, assim. Mesmo que não necessariamente seja essa conformação de pessoas, né? Precisa de dar uma ajeitada ali nas coisas pessoais, tipo estudo, trabalho. É importante a gente manter essa iniciativa dos movimentos sociais, porque é o que o nosso objetivo é a gente contribuir de fato no engajamento das lutas em prol do meio ambiente e do clima, né? Então, acho que é importante a gente manter essa ferramenta, a gente tá fazendo constantemente a avaliação, sistematizando a experiência para que a gente possa acumular respeito e acionar a iniciativa sempre que for necessário. E essas brigadas, elas também estão atuando junto às cozinhas solidárias, né? Sim. O Levante da Juventude foi um dos primeiros a montar a cozinha solidária ali já no... Acho que Dia foi no 1º de maio. 1º de maio, né? Foi Sim. imediatamente ali na Cruzeiro, né? No barracão. Isso. E hoje vocês estão atuando junto a 8 cozinhas. Isso. A gente, no 1º de maio, o Levante aqui no Rio Grande do Sul ia fazer... já estava organizando as cozinhas como uma ação para o Dia do Trabalhador. E aí, como já ali no começo de maio as enchentes começaram, nós fomos recebendo demanda e fomos mantendo as cozinhas para poder atender a população atingida. Mas, para além disso, as outras pessoas que já vêm passando fome há um tempo, né? Então, são essas 8 cozinhas que a gente constrói. A cozinha do barracão ali na Vila Cruzeiro, uma cozinha que a gente começou do zero. Mas tem outras cozinhas que já funcionavam com as lideranças comunitárias com muita dificuldade, que a gente tem contribuído na estrutura, no trabalho também. Então, é um processo muito nobre, né, das cozinhas. A gente realmente tem um grupo de pessoas que não dormem com fome porque essas cozinhas existem. Se elas não existissem, essas pessoas estariam passando fome. Fora o trabalho, a importância, a relevância que tem pra gente poder aprender com essas lideranças comunitárias, né, com essas mulheres das periferias que estão ali, mesmo sendo pobres, sendo extremamente generosas e contribuindo, né, para as pessoas terem nutrição. Mais do que alimentar ali, o estômago, elas também alimentam a alma das pessoas que se sentem acolhidas porque essas marmitas chegam até elas. E a brigada tem contribuído, a gente tem ido nessas cozinhas para ajudar a estar lá com elas trocando ideia, aprendendo sobre a história da cozinha, da comunidade, mas descascando cebola, lavando as panelas, montando as marmitas, escrevendo, né? Tem que colocar ali na tampa a data, a cozinha, qual cozinha uma mensagem. Então a gente tem contribuído nesse trabalho extremamente valoroso. Isso é interessante, Ana Paulinha, porque são mulheres, né, que puxam essas cozinhas, seja a tia Lúcia, ali na Mário Quintana, a tia Beth, lá no Morro da Cruz, e que já vem com esse trabalho há muito tempo,
né? São mulheres que já participavam do programa Fome Zero lá nos primeiros governos populares, né? E na pandemia já estavam com essas cozinhas, enfim, que tem uma doação mesmo, né, para esse trabalho. Sim, eu estava lá na Tia Lúcia antes de vir para cá. Ela é uma dessas pessoas, né, que ajudou inclusive a fundar o Fome Zero, sempre esteve envolvida, né, nas ações sociais, nas causas comunitárias. E ela iniciou essa cozinha justamente na pandemia, porque foi a pandemia, né, junto com o governo federal que a gente tinha, negacionista na época, foi um fator que trouxe aprofundou no Brasil a crise social, né? A gente teve um aumento considerável de pessoas passando fome. Então, ela começou ali tirando do bolso dela mesmo, da pouca aposentadoria que tem, para montar essa cozinha, entregar marmitex, mandar para as pessoas, assim, né? E tem várias, né, dessas tias cozinhando, né, aqui nas periferias de Porto Alegre. E há um tempo elas estão, assim, meio que abandonadas, né, com pouco apoio do poder público, até mesmo das organizações, né, políticas. Elas precisam muito, né, dessas contribuições, tanto a nível da estrutura das coisas que precisam para a cozinha acontecer, para a comida chegar para as pessoas, mas também ali no trabalho, sabe? Bom. A cozinha, ela me parece também, assim, pelo que tu estás falando, pelo que eu sei também, a cozinha parece ser um lugar também é algo novo. É algo novo de onde pode surgir algo novo também. Porque me parece que as cozinhas, com o seu exemplo, elas não alimentam apenas o estômago, elas podem também se alimentar o espírito, né? O que tu achas disso? Ela é um lugar onde as pessoas passam a conhecer melhor a si próprios, a comunidade, enfim, ao próximo, né? Porque essa doação é uma doação, é uma entrega que as pessoas fazem, né? E uma retribuição que elas recebem também, imagino. Sim, a cozinha, ela é uma ferramenta hoje de organização social. E nós do Levante temos buscado muito, nós estamos apostando muito nessa ferramenta para nos ajudar, inclusive, a envolver a própria juventude no território para ter essa relação de colaboração e de continuidade do projeto. Na cozinha, né, para ela acontecer, envolve várias coisas. Envolve desde um processo de articulação com parceiros, pessoas que podem ajudar materialmente, e também de buscar trazer a própria comunidade para fazer acontecer. E, além disso, a gente conseguir ir ali também, a partir do contato de quem tanto vai ali para pedir comida, para pedir ajuda, essa pessoa também começar a ser construtora do projeto, né? Não só uma beneficiária, mas também ir ali ajudando no desenvolvimento das tarefas. Então, elas precisam de serem valorizadas, né? As cozinhas, tanto por atender essa demanda emergencial da população, mas também por estarem contribuindo nesse processo da organização social. Lá na Vila Barracão mesmo, bem perto da cozinha, a gente já está com a iniciativa de um cursinho popular. E as pessoas que vão estudar lá, os jovens, né, que vão estudar para o Enem, já jantam na cozinha. Então, é uma iniciativa que pode nos ajudar a ir construindo outras também e ter um maior processo ali de integração da comunidade que vai se colocando ali em luta coletiva pelos seus direitos. E hoje tem um ganho que virou uma política pública, né? E com a questão do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Via Conab, enfim, tá dando um suporte maior, né, para essas cozinhas. Sim, tem chegado, né, alimentos, inclusive produzido pela agricultura familiar. Então, hoje as cozinhas, não faltam alimentos para as cozinhas, né, por exemplo. Mas elas ainda, né, precisam de ser mais desenvolvidas, chegar mais de estrutura, né, ter... Hoje mesmo, Tia Lúcia, a gente ia fazer um corre para ela ter marmitex, por exemplo, né, as vasilhas para poder montar, né, entregar para o pessoal. Então, o PA tem sido fundamental mesmo para contribuir, né, com subsídios, né, com os ingredientes. Tem outros projetos também para acontecer, mas eu acho, por exemplo, muito importante que essas tias elas sejam remuneradas, né, porque elas trabalham de graça, né, elas fazem isso de coração, mas é trabalho, né, elas também têm demandas. Certeza. Ter uma estrutura realmente
que deem um sustento a elas também, né? Exatamente, a elas, né, que também tem uma história, tem suas famílias, também precisam de lazer, de descanso. Então, é cada vez mais necessário valorizá-las. A cozinha, me parece que ela é um instrumento interessante, falasse o termo ferramenta, que é a mesma coisa. Porque é assim, ó, nós estamos vivendo numa situação de fragmentação, há um processo de fragmentação, um processo de isolamento das pessoas, de exacerbação do individualismo. As cozinhas, me parece que elas funcionam, digamos, na contramão desse processo, que eu acho um processo deletério, perverso na sociedade, né? Que o que as cozinhas promovem também é digamos, uma identificação, uma aproximação. Quer dizer, em vez de fragmentar, elas juntam, elas colam, elas aproximam as pessoas. Eu acho que elas isso, não funcionam se não tiver o coletivo, né? Exatamente. Ela é o coletivo, ela é uma resposta do coletivo a essa fragmentação que a gente percebe na sociedade, né? Sim, as cozinhas colocam bem em movimento um lema que o Levante gosta muito, que é o nós por nós. Que é a gente mesmo fazendo por nós, pelo povo. Então, é incrível você acompanhar o processo. Porque elas estão nas periferias, são mulheres periféricas, pessoas que têm pouco, mas tem tanta generosidade, né, no fazer, não medem esforços, né, e buscam também envolver a comunidade, né, as pessoas entenderem que para aquela comida estar na mesa, para aquela comida estar servida, precisa de um trabalho coletivo, né. As tias, que são as cozinheiras, né, as articuladoras, as condutoras do processo, elas fazem de um tudo, né, para dar certo. Mas só elas sozinhas não dão conta, né? É muito serviço. E precisa, de fato, de mais pessoas envolvidas. Então, as cozinhas são um exemplo de que essas ideias, né, de individualismo, de cada um por si, elas não dão respostas para as necessidades das pessoas. Os nossos problemas individuais, eles são coletivos e a resolução desses, né, perpassa também pela coletividade, pela organização, por se colocar em movimento, da gente se entender e se enxergar enquanto povo, enquanto classe, que busca o nosso bem comum. Então, as cozinhas é um grande exemplo do como a verdadeira solidariedade somos nós mesmos, o povo brasileiro, e aqui o povo gaúcho que constrói. Olinha, por que tu entrou no Levante Popular da Juventude? Conta um pouquinho essa história. Eu sou da periferia de Belo Horizonte e, assim, o meu pai, meu pai e minha mãe são grandes referências pra mim. Mas principalmente meu pai, ele sempre me ensinou a pensar diferente. Qual a periferia? Na Zona Norte, bairro Heliópolis, lá de Belo Horizonte. E aí, meu pai sempre ouviu muito rap e a gente ouvia. E ele interpretava comigo, né, as letras lá, Racionais MCs. Então ali eu fui entendendo um pouco da desigualdade social e do racismo. Mas não tinha organização, não conhecia a esquerda. A única coisa que eu vi, assim, de esquerda foi o MST no livro de história. Mas, assim, não sabia que existia gente que se organizava coletivamente para combater essas coisas. Então, quando eu entrei na universidade, aí eu conheci o Levante lá, atuando no movimento estudantil. O Levante estava organizando um acampamento nacional e me chamaram pra ir, eu fui. Aí eu fui pro Quando foi isso? Foi em 2014. 2014. Exatamente. Aí eu fui pro acampamento e voltei organizada. Já voltei querendo conseguir. Lá no acampamento tinha uma faixa enorme escrito socialismo. E eu ficava olhando para aquela faixa, vendo o acampamento acontecer, eu falava, eu quero isso pra minha vida todos os dias. E assim eu entrei pro Levante, porque eu quero socialismo. Muito bom. E a tua militância na Uni veio daí? Sim, porque desde então, né, já comecei a atuar no movimento estudantil. Uhum. E tu conhece a Rádio Favela? Conheço, já o Brasil de Fato tem uma parceria com a Rádio Favela, já fui lá umas 2, 3 vezes. Eu quando entrei no Levante, eu sempre distribuí Brasil de Fato. Lá em Minas imprime, né? Uhum. E aí eu tinha essa tarefa também de ir nos lugares distribuir. Aqui o Levante também distribuía quando a gente tinha um impresso. É assim, sempre é nessa parceria. O Paulinha, essas áreas que tu visitasse, que tu visses aí, o que mais te impressionou? Essas áreas aqui no Rio Grande do Sul, essa situação que tu fosse ver na Matias Velho, por exemplo.
que mais me impressionou é a ausência do Estado. Assim, são muitas pessoas, né, tem uma densidade populacional, que estão com necessidade de tudo. Ali na cozinha da Tia Beth mesmo, no Bom Jesus, tem várias pessoas com demandas de saúde mental, violência contra a mulher. E não tem quem cuide dessas pessoas, sabe? Elas estão passando fome, aí tem a cozinha, mas tem uma demanda da vida como um todo, né? E não tem nada, assim. Então, é de sentir muito esse efeito esse Estado, assim, o Estado não ligar pra favela. A periferia tá à margem de tudo. Isso deveria ser uma preocupação central e não é. Então, assim, o que a prefeitura, por exemplo, de Canoas está fazendo? Só tem 3 caminhões lá tirando o entulho. A demanda daquele jeito. A prefeitura não tem estrutura? Ação no Estado, ação no governo federal. Não é possível que, com tantas instâncias de poder no Brasil, o executivo, o legislativo, até mesmo o judiciário, ninguém consegue tomar uma medida efetiva para dar resposta a essas demandas emergenciais da população. Então, isso foi uma das coisas que mais me chocou. O que tu acha que tem que ser feito, assim, que o poder público tinha que fazer como prioridade número 1, imediatamente? Eu acho que é as ações de limpeza, prioritariamente, e da reconstrução das casas. O povo quer casa, né? O povo quer casa. Sem casa, sua vida fica insalubre, fica desorganizado. Me chamou muito a atenção, nessa quinta-feira foi inaugurado, né, primeiro centro humanitário que está sendo chamado justamente em Canoas. Sim. Né, para onde vão 630 pessoas que estão moradia provisória, que estão em abrigos, né? E, enfim, uma estrutura boa, assim, né? Mas é uma estrutura que foi montada praticamente com empresas. É uma parceria com empresas. E sendo que parece que para esses governos, os movimentos sociais e toda a expertise dos movimentos sociais e a capacidade de organização dos movimentos sociais não existe. Isso não é levado em conta pelos governos. Né? A gente pode ver o próprio conselhão aí que foi montado pelo governo do estado, do Eduardo Leite, praticamente não tem movimentos sociais, né? Entre as entidades que estão no conselhão. Ou seja, não é levado em conta a organização social do povo na reconstrução. No conselhão esse é uma subrepresentação, por exemplo, dos ambientalistas, né? Sim. Das entidades ambientalistas, né? E mesmo dos movimentos sociais, de modo geral. Né? Não ter os movimentos sociais significa que o povo não está participando do processo. E aí o governo perde a possibilidade de fato, ter uma eficiência e a rapidez necessária. Porque é o povo que sabe o que tem passado e quais são suas principais necessidades, né? Então, é um erro, né? Não ter essa representação, buscar só as empresas para darem solução. As universidades também têm desenvolvido pesquisa, têm desenvolvido tecnologia, inclusive para dar respostas à crise climática e nas demandas emergenciais após as enchentes, né? Então, acho que o povo e a ciência e a tecnologia, que também o povo pode produzir nas universidades, deveria ser os principais norteadores, né, da tomada de decisão nesse processo. Com certeza. É o tal a crise e as necessidades geram oportunidades, né? E seria uma oportunidade muito grande para fazer uma grande transformação no modo de atendimento das demandas sociais. E o recurso público, né, está sendo usado muito mais para potencializar o setor privado que produz os danos e não a sociedade que resolve os problemas. Né? Tivemos aquela discussão aqui com a Lourdes, né, sobre as frentes de trabalho. Era um momento para criar as frentes populares de trabalho. Né? Quem é que cuida de quem cuida? Quem é que cuida de quem cuida das pessoas? Né? A população que cuida das pessoas? As tias nas cozinhas. Quem é que cuida das tias? Né? Deveria ser o Estado. Deveria ser a política pública.
As pessoas precisam ser remuneradas. Quem é que poderia construir ou reconstruir as casas? As pessoas. Em grandes mutirões, grandes sempre mutirões. fazem. Isso. É assim E vão que fazer. se constrói na favela. E vão fazer porque, na verdade, essas casas temporárias, elas existem, como o próprio nome diz, temporariamente. Mas quem vai construir a casa das pessoas vão ser as próprias pessoas. Então, por que não financiar a construção das casas e a mão de obra e as pessoas e o trabalho, né? Por que não colocar esse recurso nas mãos das pessoas? Essa é a grande... Porque a crise gerou uma oportunidade e a oportunidade de lucros, né? Muito bem. Paulinha, te agradecer muito a tua participação aqui com a gente, mas fica aí que tem mais programa pela frente. E você, quero te convidar a contribuir com o nosso programa, com o nosso Brasil de Fato, com a nossa comunicação popular, né? A fazer que esse jornalismo chegue aos principais recantos aí, aos principais cantos e ao nosso estado como um todo. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes e contribua com a nossa campanha emergencial para a gente fortalecer o nosso jornalismo. Descomplicando a economia. O poder econômico, ele não sossega enquanto não existe corte de gastos, né? Ou seja, equilíbrio fiscal para o poder econômico significa cortar direitos sociais. Significa cortar saúde. Ah, tu vai falar da novela do dólar. Também. Não, é interessante, Dão, que gastos... Tu colocaste bem isso agora. O gastos, nesse linguajar tecnocrático, significa direitos. Direitos, exatamente. É mais caro, digamos assim, dizer assim, vamos cortar direitos. Não né? Pode dizer do que isso. dizer, vamos cortar gastos. Parece que é uma coisa que não importa. Porque gasto é uma palavra negativa que está associada com irresponsabilidade e tal, né? O Brasil está crescendo, o Brasil diminuiu o desemprego. Nós estamos com um dos menores índices de desemprego dos últimos 20 anos, praticamente. Né? A expectativa de crescimento da economia é boa. Nós estamos uma das economias com maior volume de crescimento do planeta. Vejam, nós estamos superando muitas marcas, né? Estamos aquém, muito longe ainda do ideal, mas estamos avançando bastante. E por conta, esse avanço se dá em grande medida por conta da sustentabilidade dos gastos. Ou seja, o governo está mantendo os gastos. Mantendo. Com muitos problemas, mas está mantendo. E aí começa toda uma pressão enorme da mídia, uma pressão do Congresso Nacional para corte de gastos, porque segundo eles o Brasil está quebrando. Segundo eles, o Brasil está quebrando, o Brasil está acabando com suas dívidas externas, já acabou há muito tempo, teve que voltar de novo, o Lula teve que saldar de novo a dívida externa, né? Saldou 2 vezes. Então tudo isso está acontecendo e a mídia insiste que o Brasil está quebrando. E realmente, daí quando a gente analisa esses números, a gente vai ver que quando o governo gasta, o setor privado ele ganha dinheiro, mas ganha dinheiro trabalhando. Quando o governo não gasta, o setor privado ganha dinheiro sem trabalhar. Esse é o problema. Ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Se o governo distribuísse renda para as pessoas, o setor privado tinha que trabalhar muito para garantir produtos para vender para as pessoas. Se o governo não distribui dinheiro para as pessoas ganham no juro. Ficando em casa, sem fazer nada. Então, essa é a disputa. Ter que trabalhar para ficar rico é muito cansativo para eles. Né? É muito cansativo. Portanto, eles ficam pressionando para cortar gastos. E aí eu queria fazer aqui um gancho com o que a Paulinha falou. A solidariedade é constitucional. É um objetivo da Constituição. Está lá no artigo 3º, inciso 1. Construir uma sociedade justa, livre e solidária. Portanto, a solidariedade é a ação do Estado. Se está na Constituição, é uma ação do Estado.
ela deveria ser financiada pelo Estado. A solidariedade que a gente está acostumado, que é eu doar o meu tempo, né? É uma solidariedade pessoal, muitas vezes de natureza religiosa, de natureza moral, mas não é essa a legal. A legal é aquela que o Estado deve financiar a solidariedade, as ações de solidariedade. Ou seja, quando alguém precisa, o Estado deve bancar a ajuda, né? Por exemplo, a brigada, as cozinhas, o Estado dar o suporte para que a ajuda chegue onde as pessoas precisam. Porque a ajuda que chega nas pessoas não é nada mais do que o direito delas. Não é um benefício. Quando a cozinha solidária oferece um prato de comida todos os dias para a pessoa, aquilo não é um presente. Aquilo é um direito social. Isso está na Constituição, no artigo 6º, dizendo que o alimento é um direito social. Da mesma forma, quando o Estado oferece uma casa popular para a população, aquilo não é um presente, aquilo é um direito social atendido, está lá na Constituição também. Portanto, quando a gente fala na Constituição e fala na solidariedade, como se o Estado não devesse fazer determinadas coisas porque são coisas particulares de cada um de nós, é o contrário. Essas coisas só existem ou devem existir com o suporte do Estado, porque isso é uma obrigação constitucional. O Estado negar recursos para a solidariedade é o Estado anticonstitucional. Então é preciso cobrar, sim, do Estado, é preciso cobrar a presença do Estado. Agora, quando fala, por exemplo, que as pessoas estão atuando e o Estado não está, de fato, é o Estado que está atuando. Porque nós somos o Estado, né? Quando as pessoas saem de casa para trabalhar, para ir ajudar, é o Estado atuando, só está faltando o recurso. Mas é o Estado que está lá atuando, e está atuando de acordo com a Constituição. Por exemplo, a população ia ajudar fulano porque fulano teve a casa destruída, essa população, essa pessoa, está atuando em nome do Estado. Ela é o Estado naquele momento, e só está faltando o recurso. Ou seja, está faltando que se aloque o recurso ali. E aí eu queria trazer um pouquinho essa discussão para um problema que mais cedo ou mais tarde ia aparecer. Eu já tinha alertado antes aqui, quando a gente falou do arcabouço fiscal, lá quando foi aprovado o arcabouço fiscal, por 376 votos no Congresso Nacional. Projeto do governo. Um projeto do governo aprovado com 376 votos na Câmara dos Deputados, a gente tem que desconfiar. Né? A gente tem que desconfiar. E aquele projeto foi o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal começa a mostrar sua cara agora. Por quê? Agora começa uma pressão muito forte para acabar com o piso da saúde, com o piso da educação. O piso da saúde é 15% da receita corrente líquida e o piso da educação é 18% da receita líquida de impostos. Quer dizer, aumentando tributos, aumenta o recurso para saúde e educação. A Previdência Social, 70% do recurso da Previdência Social está vinculado ao salário mínimo. Então, se aumentar o salário mínimo, aumenta o custo da Previdência Social. Automaticamente. Já voltou, né? Já voltou aí a cobrança sobre a Previdência nos editoriais. Né? Perfeito. Então, eles estão querendo desatrelar a Previdência do salário mínimo. Estão querendo acabar com o piso da saúde e da educação. Por quê? Da onde que vem isso? Vem do arcabouço fiscal. E que foi projeto do governo. Por incrível que pareça. O governo apresentou ao Congresso Nacional um projeto em que ele se compromete a não gastar mais do que 2,5% de crescimento de gastos de um ano para o outro. Ora, 2,5%, só saúde, educação e previdência ultrapassa isso em muito. Se ultrapassa isso em muito, para manter os 2,5% tem que cortar os outros gastos. Tem que cortar. E agora já foi anunciado um corte de quase 30 bilhões para chegar até o final do ano. Era inevitável isso. O problema é que a solução que se apresenta é uma solução contra o povo. Quando deveria ser uma solução contra o poder econômico. Qual é que é a solução contra o poder econômico? Muda o arcabouço fiscal. Retira a trava dos 2,5% para os gastos com saúde, educação e previdência. Se não retirar, só tem
Um caminho é não cumprir a meta fiscal, e a meta fiscal é zerar o déficit esse ano, é não cumprir a meta fiscal, esse é um caminho, ou se não tirar essas amarras, privatizar o serviço público. Ou seja, o governo vai servir apenas para o gasto com saúde, educação e previdência, ou vai congelar o salário mínimo para não crescer mais. Tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado. Só tem uma solução correta neste momento e que interessa a população, interessa os trabalhadores. Tem que alterar o arcabouço fiscal. O Lula está dizendo isso. Mas a Fazenda e a economia está dizendo o contrário. Então a população precisa se dar conta agora, neste momento, que esta é a medida fundamental que a gente tem que conseguir implementar, até para liberar recursos para educação, saúde, previdência e também liberar recursos para outras áreas. A única saída que a gente tem é retirar da trava de 2,5% de crescimento dos gastos as despesas obrigatórias do Estado. Senão a gente vai acabar perdendo, inclusive, as despesas obrigatórias. O que está ruim, né, tenderá a ficar pior se a gente não conseguir mudar no arcabouço. E vocês estão vendo aí na mídia, né, que parece que já existe uma divergência dentro do governo. O Lula tem dito algumas coisas, o PT tem dito algumas coisas, mas a equipe econômica está dizendo o oposto disso, né, tentando agradar o mercado, os humores de mercado, né, até porque quando o mercado fica irritado, essa entidade, o dólar sobe. Quando o mercado fica irritado, o dólar sobe. Só não disseram ainda que quando o dólar sobe, o presidente do Banco Central ganha rios de dinheiro nas contas offshore, né? Não, exatamente. Ele e o Paulo Guedes, isso não se diz, né? Isso não é uma coisa que não se diz. E tampouco agora houve uma escalada do dólar na Argentina. Exato. Né? Ontem, hoje eu não sei como é que tá, mas houve uma escalada do dólar. Lá deve ser bom, né? Lá deve ser bom, ou talvez deve ter acontecido pelas falas do Lula aqui. Falando em Argentina, a gente vai ter visita do presidente argentino no Brasil? Pois é, consta que sim, né? Consta que sim. E vou tratar disso agora justamente então no Prensa na Imprensa. Prensa na Imprensa. Prensa na Imprensa. Não, assim, ó, uma coisa que eu acho importante é a gente tem que tocar nesse assunto, que é o assunto do sentido das palavras. Agora mesmo o Dão falou, né? No corte de gastos. Né? A palavra certa é corte de direitos, o termo certo é corte de direitos. Mas a mídia trabalha... Corte de comida na mesa, exato, né? Corte de educação, exatamente. Corte de moradia. Corte de previdência, né? Corte de SUS, essas coisas todas. Bom, então assim, ó, o que a Kátia está falando é que o senhor chamado Javier Milei, ele deve estar em Camboriú, acho que ambos se merecem. Em Balneário Camboriú nesse fim de semana. Gente, o que virou, né? O que virou essa cidade, por favor? Eu acho que se merece. Pois bem, então lá em Camboriú vai acontecer um encontro chamado CEPAC. O CEPAC que vem a ser, vou ler aqui, Conservative Political Action Conference. É uma reunião latino-americana. Of course. É uma reunião latino-americana de expoentes da extrema-direita, né? De extremistas de direita. Conservadores. Né? Então, aí a primeira questão é essa, a palavra conservador. Isso é algo que eles se auto-identificam assim, conservadores. Mas eles não são conservadores, entende? Isso é um biombo, entende? É a mesma coisa que tu dizer, por exemplo, o PP. Já falei isso aqui, repito, porque eu acho um escândalo. O PP, por exemplo, o nome do PP é Partido Progressista. Partido Progressista. Ora, o PP é a expressão das oligarquias agrárias no Rio Grande do Sul, é isso. E em São Paulo foi do populismo de direita, né? No caso do malufismo. Fecha o parênteses, PP. Então é isso, não pode chamar de progressista quem é do PP.
Entende? Da mesma maneira, tu não pode chamar de conservador os caras que vão estar nesse negócio de Camboriú. Muito bem. Mas acontece que tanto o Estadão quanto a Folha estão dizendo que esse é um encontro de direita. Não. Não, definitivamente não. Não é um encontro de direita, né? É porque não existe mais direita, né? De direita... Então, até por isso. É um negócio meio de ficção. Porque de direita são o Estadão e a Folha, né? Esses são de direita. De direita é o Aécio Neves. De direita é o Eduardo Leite. Esses são de direita. Tu sabe que esse final de semana estava num encontro com os amigos em São Paulo e a gente até cunhou assim, uma expressão: que saudade do Maluf. Então. Ué, dá... Saudade até do Sarney. Até do Sarney? Pois é, então nós estamos com saudade da direita. Nós estamos com saudade do Serra, do Fernando Henrique. Pois bem, então, então esses organizadores se definem como conservadores ou de direita. Não pode, a mídia não pode, porque ela tem um compromisso com a verdade factual. A mídia não pode comprar, digamos, isso pelo valor de face, entende? Não pode comprar gato por lebre, né? Eles não são de direita, entende? Eles não são de direita. Quem vai estar lá vai estar o clã dos Bolsonaro, né? Vai estar o sujeito que é o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, que é um sujeito, enfim, né? Um prontuário assustador, entende? Vai estar o José Antônio Casti, que é o candidato da extrema-direita que concorreu contra o Boric no Chile e perdeu a eleição. Vai estar o Javier Milei, né, que ele mesmo se define como um homem de anarcocapitalista, que, digamos assim, podemos converter isso para a extrema-direita. E as posições e as atitudes todas são de extrema-direita. Então nós estamos falando de um encontro de personagens da extrema-direita. Ou seja, nós estamos falando não da direita. Da nata do fascismo, né? Isso. Podemos falar de fascismo, de protofascismo, de neofascismo, mas não, de direita eles não são. Eles são de extrema-direita. Então o que a gente tem é um quadro. Tu reúne em Balneário Camboriú esse pessoal todo que são expoentes da extrema-direita. E tu não pode colocar no Estadão ou na Folha dizer que é um encontro da direita. Porque em termos que isso conflita com a verdade dos fatos. Tu não está informando corretamente ao teu leitor, seja ele de centro-direita, de extrema-direita, de extrema-esquerda, de esquerda, do que for. Né? Tu não está informando, tu está descumprindo, entende? Em nome, talvez, de um tratamento mais delicado dessa reunião, né, chamando de conservadorismo ou de direita, está deixando de informar do que se trata. É uma reunião da extrema-direita, e ponto. Entende? Quer dizer, tu não pode vender esse peixe, né? E, aliás, um peixe podre aos seus leitores. É como eles fizeram também durante todo o governo do Inominável, né? Sendo permissivos, sim, né? Chamando de direita. Ele nunca foi de direita. Gente, mas afinal, que tristeza, né? Que tristeza tu ter um encontro desse. Eles estão se organizando mundialmente. Mundialmente. Se ilude quem acha que o movimento, sei lá, o bolsonarismo, a ultradireita no Brasil tá fraca, se ilude. Estão muito fortes. Estão se fortalecendo no mundo todo. E não aconteceu... As eleições na França. E não aconteceram duas coisas ainda. A eleição na França, que os prognósticos não são bons, e a eleição dos Estados Unidos, cujos prognósticos são piores. Péssimos. Por isso que eu acho assim esse tema que a Paulinha trouxe extremamente importante. A questão da quem vai ganhar a juventude nesse processo. Quem ganha a juventude? Eu acho que a disputa política pela juventude, porque a juventude é o futuro, não adianta, aquelas velho chavão, né? A juventude será o prefeito da manhã, o empresário, os profissionais liberais, os professores, é a juventude de hoje. Então quem ganhar a juventude, quem conquistar o coração da juventude, é que poderá estabelecer um desenho de futuro. Esse é o grande embate que a gente tem. E o desafio
Por exemplo, a juventude está acostumado a um meio de comunicação que nós não conhecemos. É. A gente não consegue se comunicar com a juventude. Né? São os jovens que se comunicam com os jovens. E esse é o grande desafio. Isso aí. Então tá, gente, estamos chegando aí no nosso quadro mais animado, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast e mandar seus feedbacks para nós. Figuraça da semana. Pois é. Então, eu começo então, como sempre. Bueno, essa figuraça que eu vou propor como sendo dessa semana, na verdade deveria ser da semana passada, mas na semana passada a gente fez um programa inteiro gravado com mais antecedência ainda, a gente não pôde lançar como figuraça essa personagem que eu vou nominar agora, meu voto de figuraça, que é o Julian Assange. Né? Nós estamos um pouco atrasado, digamos assim, nessa nominação, mas o meu voto para figuraça é o do Julian Assange, que é um cara que, digamos, por dever, digamos, eu acho que é a personalidade do ano, é um jornalista, pelo menos, jornalista do ano, o sujeito ficou 14 anos, né, numa batalha legal em nome da sua liberdade, né? Então, e ele prestou um serviço extraordinário, entende? Um serviço extraordinário à história, ao jornalismo, ao mundo, aos que vão vir depois de nós. Então, meu voto é o Julian Assange. Merece, grande voto. Olha, eu tô muito tentada a votar com o relator, viu? Mas eu não posso deixar aqui de registrar a minha solidariedade, falamos tanto de solidariedade no programa hoje, né? A minha solidariedade à deputada federal Benedita da Silva. Pelo ataque baixo que ela sofreu dessa outra que nem pode se chamar de deputada, né? Porque uma pessoa como essa não tem... não merece ser chamada. Essa daí já devia ter sido caçada há bastante tempo. Há muito tempo, Desde Paulinha. aquele episódio com armas que ela tirou no cidadão. Há muito tempo. É absurdo ela estar livre e sendo deputada ainda, exercendo mandato. E atacar uma pessoa como a Benedita da Silva, entendeu? Uma pessoa histórica. Uma pessoa que Muito tem, desrespeito. enfim, um papel dentro daquele Congresso Nacional que para mim é um dos principais nomes, né? Uma das principais figuras representantes do povo, realmente, né? Que vem ali como representante das empregadas domésticas, eu acho que é a primeira, né? Parlamentar negra dentro do Congresso Nacional. Sim, uma figura histórica, uma grande referência, com uma trajetória intocável, né? A Benedita da Silva, então tem que ser respeitada, né? E uma pessoa que está em exercício no mandato não respeitar a Benedita da Silva significa que ela não respeita o Brasil também. Porque a história da Benedita é emblemática, né? Uma trabalhadora brasileira. Enfim, lamentável essa postura. Acho que ela devia ter sido caçada já há bastante tempo. Com isso, acho que é o limite também. Então, eu quero deixar aqui registrado. Bom voto. Eu vou acompanhar a Kátia, vou deixar o Assange para a próxima. Né? Vou acompanhar a Kátia, sim. Solidariedade total a Benedita, né? Vão aguardar o Assange reativar o Wikileaks. Isso. A Benedita, sem dúvida alguma, é uma referência histórica. Tá? Eu acho que é uma das primeiras, assim, pessoas egressas da classe trabalhadora popular, né? E que se mantém na política de forma, assim, intocável. Sem dúvida alguma, meu voto é a Benedita. Eu boto muita fé no Assange também, inclusive o terceiro acampamento nacional do Levante em 2016, lá em BH, ele fez uma conferência com a gente, foi muito importante poder ouvi-lo, e toda a luta dele, né, pela informação, pela democracia. Benedita também, né, uma grande referência, a gente já esteve junto com ela também em 2022, acho que é um dos principais nomes, né, da política do Brasil. No Rio de Janeiro, gostamos muito dela.
Mas, gente, eu estou muito imersa, né? O rolê da brigada, das cozinhas. E eu não consigo não citar a tia Lúcia, que a gente já até falou dela. Mas, sim, tive até um afeto ainda maior, assim, com ela. Porque a tia Lúcia, no primeiro momento, ela é bem brava, assim. Mas ao longo do dia, você vai vendo que, na real, ela é uma fofa, sabe? Uma grande querida. E eu quero mencioná-la porque ela começou jovem. Né, logo aos 19 anos, ela contou pra gente, tinha 3 empregos. E o terceiro salário dela era pra ajudar o outro. Então veio do interior pra Porto Alegre pra criar os filhos, pra ganhar a vida. E nunca deixou de ajudar o próximo, mesmo ela também sendo pobre, também precisando, né, de ser assistida por uma política pública do pouco que tem. Ajuda milhares, né? Então, a minha figuraça da semana é a tia Lúcia. Saudar essa história que ela tem, bonita, irreverente e bem aguerrida, né, pela vida dos seus. Gente, eu vou mudar meu voto. Tem que eleger alguém? A gente tem que votar, Paulinha. Pode mudar. Eu vou mudar meu voto, porque eu acho que a tia Lúcia merece e eu acho que seria bem emblemático o programa de hoje homenagear a tia Lúcia. Muda o meu voto também. Vamos lá. Votos de aplauso para a tia Lúcia, merecedora demais. Tia Lúcia na cabeça. Tia Lúcia é a figurada. No nosso coração. Aqui, ó. Então, Tia nossa Lúcia. figuraça da semana é a tia Lúcia, da cozinha da Mário Quintana. Ficamos por aqui. Aproveitar mais uma vez para te convidar para apoiar o nosso jornalismo, a contar o que a mídia tradicional não conta, apoiar a comunicação popular que o Brasil de Fato cumpre tão bem aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Entra lá no apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes e contribua com o valor que você puder. Lembrando também que se você tem um recadinho pra gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato. Terminamos por aqui. Até a semana que vem com mais entrevistas, análise e pitacos diversos. Até mais, meu povo. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.